Fala pessoal, tudo certo? Galera, nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre a IA Trading 2.0, tá? Que é uma das IAs que nós utilizamos para executar micro operações aqui dentro do gráfico, tá? Então galera, hoje em dia é bem difícil você encontrar realmente estratégias de micro operações que funcionem, e nós temos aqui essas IAs nos ajudando, né? Essas ferramentas de automação nos ajudando para executar operações dentro do gráfico, tá? Para quem não tem conhecimento de gráfico, não sabe analisar e tudo mais, ajuda muito, tá pessoal? Nós estamos aqui utilizando o mercado ETF1, tá? Vamos utilizar aqui a IA Trading 2.0, eu vou falar um pouco sobre a estratégia que ela trabalha, tá galera? Uma estratégia bem simples, para quem já opera utilizando os dígitos, tá? Vai entender, para quem nunca operou com o dígito, pode ficar um pouco perdido, mas é exatamente para isso que ela tá aí, para simplificar essa questão, tá? Então, a IA Trading 2.0, galera, ela trabalha com over 3. Significa isso, galera? Nós temos aqui a sequência de dígitos do mercado, né? A cada movimento do mercado é gerado um preço, e no final desse preço tem um dígito, tá vendo? Ó, 0, e aí conforme o mercado vai andando, né? Esse dígito ele vai se atualizando, tá? Tá vendo? Ó, 6, depois saiu 5, etc. E a cada 2 segundos vai saindo novos dígitos, porque o mercado ele vai se movimentando, tá? Então essa IA Trading 2.0 ela trabalha over 3. O que significa, galera? Os números abaixo do 3, quando a gente está fazendo as operações e cai números abaixo do 3, nós perdemos a operação. Quando cai números acima do 3, nós ganhamos a operação. Então nós temos aqui uma certa porcentagem de ganho, tá? E como que ela trabalha, galera? Quando ela pega uma perca, ela reanalisa a repetição dos dígitos e entra quando ela identifica que está saindo mais dígitos no qual nós ganhamos, tá? De primeiro momento pode ficar um pouco confuso, mas é bem simples, tá? Então, quando nós damos o play aqui na IA, o que ela analisa, galera? Ela analisa se os dígitos no qual nós ganhamos estão saindo de forma repetitiva. Se eles estiverem saindo, ela vai executar as entradas. Se começar a sair demais dígitos no qual nós perdemos, ela para de executar as entradas e aguarda novamente um bom momento para executar as operações dentro da estratégia que nós ganhamos, tá bom? É bem simples isso, mas eu vou mostrar na prática para vocês, galera. Aqui nos modos de negociação, galera, nós podemos colocar no modo preciso, balanceado ou veloz, tá? E tá escrito aqui o que cada um, para que cada um deles, né? O que cada um deles faz, tá? No preciso são menos negociações e mais precisão. Significa isso, galera, que ela vai analisar mais repetições para poder fazer a entrada, tá? No modo balanceado o nome de já diz, né? Ela vai analisar as repetições de forma balanceada, não tão criteriosamente, né? E vai executar as entradas. E aqui no modo veloz, ela vai executar menos ainda repetições e vai fazer as operações, tá? Depende muito do que você está buscando, qual é o teu capital. Se você tem um capital alto para deixar ela girando um pouco mais soltinha, recomendo o balanceado ou veloz. Se você tem um capital bem pequenininho, que precisa realmente de mais assertividade ali nas operações, recomendo o modo preciso, tá galera? Então eu vou deixar aqui no balanceado, tá? Quantia inicial, qual é o valor das micro operações que você vai fazer, tá? Eu vou deixar aqui em $1, tá pessoal? Aqui no lucro-alvo, quanto que eu quero buscar de lucro nessa sessão de operações que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui $20, que representa 2,61% do meu capital, tá galera? E aqui no limite de perca, nós vamos colocar algo em torno de 10%, tá galera? Ó, 75, 80, ó. 10% do meu capital. Então, estou arriscando 10% do meu capital, vou buscar 2,61, beleza? Por que 10%? Porque eu gosto de margem também, eu gosto de deixar realmente a IA trabalhando com mais margem. Dá para me reduzir aqui? Dá, galera. Mas se você pegar uma turbulência no mercado, dependendo aí do teu capital, se for um capital muito curtinho, você não consegue segurar ali a quantidade de operações que ela vai fazer, tá bom? Gerenciamento de risco, modo conservador, modo otimizado e o modo agressivo. Aqui já fala até também, galera, qual o mínimo de capital recomendado para você utilizar esses modos, tá bom? Então, vamos lá. Ou você pode configurar também para uma quantia fixa. Mesmo que ela, por exemplo, se cair uma perca aqui, se houver uma operação de perca, ela vai continuar entrando com o mesmo valor.
tá, pessoal? Mas recomendo aqui o modo conservador, tá? Vamos lá, vamos iniciar então nossas operações, tudo configurado. Cliquei para iniciar, automaticamente ela já vai começar a executar algumas operações aqui. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar aqui, ó. Vamos lá, pessoal, ela já executou a primeira entrada aqui, tá? Então ela analisa as repetições e faz as entradas, tá, galera? Consequentemente, como ela guarda as repetições do dígito para poder entrar na operação, né, que eu coloquei ali o modo balanceado, ela vai analisar um pouco mais para poder executar as entradas. Então por isso que torna um pouco mais demorada, né, as operações. Por isso demorou um pouquinho para começar aqui. Eu acabei pausando o vídeo para verificar se eu estava com a internet conectada, se estava tudo certinho, e realmente estava, tá? Por isso que deu um cortezinho no vídeo aí, mas tá aqui, ó, tá analisando e fazendo as operações, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico, ó, aparece aqui no gráfico exatamente na vela que ela executou essas duas operações. Então até o momento nós temos aqui 1,12 dólares de lucro, tá? 1,12 aí. Vamos aguardar, ela vai fazer mais operações aí. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo, beleza, pessoal? Galera, reparem aqui, ó, que ela teve uma perca, certo? Automaticamente ela já entrou na próxima operação com o valor calculado para recuperar. Recuperou, depois teve outra perca e na próxima já recuperou também, tá, galera? Então aí, ó, até o momento 2,25 dólares de lucro, tá? Prefiro, galera, operar com ferramentas que demoram um pouco mais para fazer as análises, aguardam a repetição correta aqui dos dígitos, né, para poder entrar na operação, mas entram com assertividade do que a gente operar de qualquer forma, né? Operar sem controle, tá? Por isso que eu vou acelerar o vídeo aí pra gente ver quanto tempo vai demorar pra gente bater essa meta de 20 dólares, ok? Bora lá.
Olha só, pessoal, nós batemos já metade da nossa meta, tá, galera? Vamos ver quanto tempo a gente gastou para fazer metade da meta aqui, galera, ó. Nós começamos às 19h38, tá? O horário. Deixa eu tirar da tela cheia para vocês verem aqui o horário, ó. Agora são 19h54, tá? Assim que ele bater a meta, ele vai falar quantos minutos deu. Mas só de mostrar para vocês aí, vocês já tiveram uma noção, tá? Começamos às 19h38, agora são 19h55, tá, pessoal? Deu nem meia hora de operações, viu? Vamos aguardar. Vou deixar rolar mais alguns minutinhos aí. Eu tenho 5 minutos ainda para gravar o vídeo. Daqui a pouco eu já tenho uma live, né? Que eu vou começar a operar ao vivo com a galera. Nós temos uma live às 8 horas da noite. Vou deixar rodando mais 5 minutinhos. Se não bater a meta dentro desses 5 minutos, a gente vai ver quanto que a gente fez aí. Eu vou pausar, né, a IA. E a gente vai ver quanto que a gente fez, tá bom? Vamos aguardar aí. Pessoal, eu vou pausar aqui as nossas operações, tá, galera? Agora eu vou mostrar o horário pra vocês, tá? Ó, se a gente olhar aqui, ó, são 7h59 da noite, tá? Às 8 da noite nós começamos as nossas operações manuais, onde a gente analisa o gráfico, né? Eu coloco alguns indicadores aqui dentro do gráfico e faço as operações com a galera. Então, como eu sou pontual com as minhas operações, né, com as minhas lives, eu vou encerrar por aqui o vídeo, tá? Nós batemos aqui, galera, 11,83 dólares de lucro, tá? 1,54% do capital. Se eu tivesse colocado aqui no modo veloz, com menos precisão, eu acredito que a gente teria batido já a nossa meta. Mas como eu coloquei ele para operar no balanceado, analisando as repetições, tudo certinho, demorou um pouco mais, tá, galera? Mas acredito que ficou bem explicado o funcionamento da ferramenta, né? No começo do vídeo eu expliquei como ela funciona e tudo mais. E é isso, galera, vamos pra cima. Pra quem não tem acesso, né, à plataforma, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, né, o WhatsApp pra você entrar em contato. É gratuito, tá, galera? Se você quiser participar das lives ao vivo, aí nós temos um acordo, né, que após 30 dias você me repassa uma porcentagem, né, do saldo do lucro que você fez operando, que é 10%, tá bom, pessoal? Mas clica aí, chama lá no WhatsApp que a gente bate um papo, troca uma ideia sem compromisso nenhum, tá bom? Vamos pra cima, próxima live, ó, próxima live não, no próximo vídeo eu vejo vocês, galera. Se inscreve no canal, segue lá no Instagram, link na descrição. Vambora, time!